O tema de hoje, no curso Consolidação da Fé, é o batismo. Sejam bem-vindos, estejam preparados para aprender um pouco mais sobre este assunto tão importante para a vida cristã. Amém? Eu quero dizer que o primeiro tópico, é o que significa a palavra batismo. Nós vamos abranger vários aspectos do batismo, mas de um modo geral a palavra batismo vem do grego baptizo, que significa afundar, imergir, mergulhar. E isto é o sentido prático, literal da palavra batismo. Aí a razão porque a igreja evangélica batiza por imersão, mergulhando a pessoa nas águas, ok? Então esse é o primeiro ponto, O que significa a palavra batismo, tá? O segundo tópico é quantos batismos existem ou são mencionados na Bíblia. Principalmente, com mais relevância, a Bíblia fala de 5 batismos. Mais propriamente de 4, mas a história nos fala de mais um, o primeiro. O primeiro batismo, o batismo nas águas, não era uma prática da lei de Moisés, não existia essa ordenança no Velho Testamento. Então, às vezes fica a pergunta, como surgiu o batismo? A partir de quando? Por que se estabeleceu o batismo como símbolo, para a vida cristã? É muito importante entender que o batismo começou a ser praticado, muito provavelmente inspirados quando os judeus conheciam a história de Naamã, que ele mergulhou no Jordão 7 vezes e se tornou puro da sua lepra. A sua pele foi lavada, purificada e ganhou uma nova pele como de uma criança. Isso está lá no 1 Reis capítulo 5, ou melhor, acho que 2 Reis capítulo 5. Então, depois que os judeus foram escravos em Babilônia por 70 anos, quando eles voltaram para a sua terra, eles se tornaram mais puritanos e as pessoas que queriam se tornar judias por convicção, que queria adotar o Deus de Israel como seu Deus, era exigido que eles mergulhassem na água, uma purificação simbólica, porque os judeus passaram todos pelo Mar Vermelho e pelo Rio Jordão, e a Bíblia fala que isto se tornou símbolo do batismo cristão, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, Então isso se tornou símbolo do batismo cristão. E os judeus adotavam este símbolo para admitir novos adeptos para o judaísmo no Velho Testamento, depois da escravidão de Babilônia, quando eles voltaram para sua terra Israel. Isso não está na Bíblia, mas está nos livros da história, na narrativa dos historiadores, tá? Então esse batismo se chamava o batismo dos prosélitos, tá? Todo aquele que queria mudar de religião, todo aquele que muda de religião, ele ganha o nome de prosélito. Então todo aquele que queria entrar para o judaísmo era passado pelo batismo dos prosélitos, um mergulho nas águas, principalmente na água corrente do Rio Jordão. Daí a razão, talvez, porque João batizava no Rio Jordão, né?
Então, o segundo batismo, o número 2 aí do segundo tópico, né? O segundo batismo é o batismo de arrependimento. O que é o batismo de arrependimento? É uma adoção que João Batista fez dessa prática do batismo dos prosélitos, né? Ele então falava que quem quisesse se arrepender dos seus pecados precisava ser mergulhado nas águas do Jordão para ser lavados dos seus pecados. Era o batismo de arrependimento. Arrependia, era batizado para serem purificados. Tá? Esse batismo podia ser repetido quantas vezes quisesse, né? Já o batismo cristão, o batismo de Cristo, né? O batismo de Jesus, só é um, né? Não é para ser repetido. Mas o batismo de João era repetido quantas vezes as pessoas sentiam necessidade de uma nova lavagem, né? De um novo arrependimento, tá bom? Por que o batismo de Jesus, que nós vamos ver, não devia ser repetido? Porque você vai entender que você morreu para o pecado e quem morre, morre uma vez só, né? Lá em Hebreus 9, 27 está dizendo: aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso veio o juízo. Você morreu para a vida de pecado, né? Então morre uma vez só, tá? Então o batismo de arrependimento é também chamado de o batismo de João, tá bom? Tá lá em Lucas 3, 16, quando João disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? O terceiro batismo que a Bíblia fala é o batismo de Jesus, ou seja, o batismo adotado por Jesus, e este é o principal para nós como crentes. Eu quero até ler Romanos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, na sabedoria, né, na inspiração do Espírito Santo, ele nos orientou sobre o batismo nas águas. Verso 1 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante sobre nós? De forma alguma. Como podemos viver ainda no pecado, nós que já morremos para o pecado? Ou porventura vocês ignoram que todos os que são batizados em Cristo, por isso olha o batismo de Cristo, né? Todos os que são batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte. O que significa a palavra batismo? Enterro, sepultamento, mergulho, afundar, né? Então, todos aqueles que foram batizados no batismo de Cristo foram batizados na sua morte. Verso 4: fomos, pois, sepultados com ele na morte através do nosso batismo. Ok? Você já é batizado nas águas por imersão, então você, por afundamento, você já foi sepultado com Cristo, porque você morreu para a velha vida. Então foi sepultado com Cristo, tá? No batismo, ou seja, quando você se batizou nas águas, tá? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós possamos viver uma vida nova. Vamos entender? Olha, o batismo é um símbolo da nossa morte, do nosso sepultamento e da nossa ressurreição espiritual.
Quando você é tirado das águas, significa que você ressurgiu espiritualmente para uma nova vida, né? Por isso que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Continuando o verso 5, olha. Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o batismo é a nossa identificação com Cristo. Nós nos unimos a Cristo e passamos a estar em Cristo quando nós nos identificamos com Ele na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E a maneira como fazemos isso, simbolicamente, é no batismo. Tá? O verso 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, quando você foi batizado, tá? Para que o corpo do pecado seja destruído. Aquele velho homem pecador foi sepultado, né? Sepultado, morto, a fim de que não sirvamos mais o pecado como escravos, tá? Porque quem morreu está justificado do pecado. O pecado, a Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Então, Cristo morreu, ele pagou o salário do pecado. Quando eu me batizo, eu estou em Cristo, estou me unindo a Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Aí eu me torno um com Cristo e ele me substitui naquilo que deveria acontecer comigo, tá? Então eu não preciso mais morrer espiritualmente, ir para o inferno, porque Cristo já fez isso, ele morreu por mim. Então, para eu me identificar, me apossar desta bênção, eu preciso batizar nas águas, eu preciso ser sepultado nas águas, simbolicamente, como um testemunho público de que agora eu tenho uma nova vida com Deus, tá? Isto é uma ordem constante que Jesus deu para a igreja praticar. Há 3 ordens constantes, 3 ordenanças que Jesus deu para a igreja praticar constantemente. Primeiro, pregar o evangelho por todo o mundo, a todos os que for possível, tá? Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É o que está em 28:19 de Mateus, tá bom? Agora, é muito importante lembrar que a segunda ordenança foi batizar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terceira ordenança que Jesus deu, para a gente nunca esquecer o sacrifício que ele fez por nós, é a ceia do Senhor, tá bom? Participar da ceia do Senhor, a Santa Ceia, tá? Porque essas ordens foram dadas por Jesus para que nós pratiquemos até o dia da sua volta. São ordenanças, né? Muito bem, o quarto batismo que a Bíblia menciona é o batismo no Espírito Santo. Aqui mais embaixo nós vamos entender melhor o que significa o batismo no Espírito Santo. Mas este é o quarto batismo que a Bíblia menciona. E o quinto batismo é o batismo com fogo. João Batista disse em João 3,16: eu vos batizo com água, mas virá aquele do qual eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias.
E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? Então, este é o quinto batismo, tá? Para entendermos melhor, não é? Nós também vamos fazer uma explanação melhor do batismo com fogo daqui a pouquinho, tá bom? O terceiro tópico, tá? Desse estudo sobre batismo é 3 fatos que nós podemos adotar para as nossas vidas quando nós somos batizados. Por quê? São 3 coisas que aconteceram com Jesus no dia do seu batismo. A Bíblia fala que no dia em que Jesus foi batizado, isso aí está no início dos 4 evangelhos, tá? O dia que Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. Aqui já foi usada esta passagem para você entender que existem 3 pessoas divinas, né? Que é a nossa trindade, que se manifestou aqui no batismo de Jesus, tá? Mas aqui nesta passagem que eu quero me referir aos 3 fatos que acontecem quando somos batizados. O primeiro é: o céu se abre sobre a vida da pessoa que batiza, né? Nós podemos nos apoderar desta bênção pela fé. Não é uma regra, mas é um acontecimento que se deu com Jesus que nós podemos nos apoderar também, né? Nós podemos crer que isto é para nós. O que significa os céus abrir? Haverá um novo nível de revelação, de entendimento das coisas de Deus, né? Porque você selou a sua identificação com Cristo. Em segundo lugar, a sua filiação é confirmada, né? A voz do céu disse, depois do batismo de Jesus, né? Este é o meu Filho amado, em quem me alegro, né? Então, a nossa filiação, muitas vezes, ela é confirmada após o batismo, porque o batismo é a ruptura com a velha vida. Assim como Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, fugindo do Egito, não tinha mais como voltar para o Egito, que o mar não ia abrir de novo. Assim também nós, depois que batizamos, não devemos mais voltar para a velha vida. Há uma ruptura. Então, há uma confirmação da filiação. Em terceiro lugar, o Espírito Santo desceu, né? Eu creio que quando a gente se batiza, há uma liberdade maior para a vinda e o domínio e o governo do Espírito Santo e o enchimento do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Não é à toa que muita gente recebe o batismo no Espírito Santo logo após o batismo nas águas, né? Glória a Deus, né? Então, estes são os 3 fatos, né, que podemos tomar posse deles para nós quando nos batizamos. No quarto tópico, nós vamos agora falar, de fato, o que é o batismo no Espírito Santo, especificamente, né? Nós já mencionamos lá em cima que existe o batismo no Espírito Santo. Mas o que é o batismo no Espírito Santo? A Bíblia está cheia de referências no Novo Testamento sobre o batismo. A palavra batismo é afundar. Então, o batismo no Espírito Santo é ser mergulhado no Espírito Santo, é transbordar do Espírito Santo. Não se esquecendo que todo crente, quando ele se converte, já é por uma obra do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém se converte se não for pela intercessão e pela obra do Espírito Santo nos convencendo. Então todo crente, mesmo se ele ainda não foi batizado nas águas, ou mesmo se ele ainda não foi
cheio do Espírito Santo, transbordado, ele tem o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo já está nele. Mas o batismo é um enchimento impactante, né? Uma experiência tremenda, profunda, onde a pessoa transborda do Espírito Santo. E isto se manifesta na comparação que Paulo faz em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque quando uma pessoa se embriaga com bebida alcoólica, ele sai do seu natural. Ele às vezes fica corajoso, fica intrépido, fica quebrantado, chorão. Ele fica uma pessoa diferente. Assim também, quando o Espírito Santo vem na vida de uma pessoa e enche, essa pessoa muda o seu modo natural. Ela recebe uma capacitação sobrenatural, né? E principalmente, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela ganha uma intrepidez. Lembra dos apóstolos, depois que ficaram cheios do Espírito Santo? Eles ficaram irreconhecíveis. As pessoas até assustavam com a coragem, a intrepidez, o amor que eles tinham por Jesus e a disposição de pagar o preço e às vezes até de morrer por Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Lembrando que o Espírito Santo é a pessoa divina que atua na presente dispensação, nesse tempo da graça, né? E ele tem o prazer de nos batizar, de nos encher, tá bom? E nos mudar. E ele visa nos dar poder para testemunhar de Jesus, viver como testemunhas do Senhor aqui na terra. Por isso, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus ordenou para os discípulos ficar em Jerusalém, eram 120 pessoas, até que eles fossem cheios do Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo e eles receberam o poder e dali propagou a igreja por toda a face da terra pelo poder do Espírito Santo. Só no livro de Atos, quando a igreja começou, tem 54 vezes mencionada a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É o livro que mais menciona o Espírito Santo. Ele era tipo o pastor da igreja de Atos, o líder. Todas as coisas na igreja de Atos eram coordenadas, dirigidas, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, com o qual os apóstolos tinham uma profunda intimidade, né? Então é tremendo isso, né? Então, como nós podemos ser batizados no Espírito Santo? Primeiro é manifestando um grande desejo e buscando, porque Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca acha, todo o que bate abrir-se-lhe-á. Ora, se vocês que são homens sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Então, o Espírito Santo é para nós. Isso está em Lucas capítulo 11, tá? Se eu não me engano é o verso 17, mas você pode conferir porque eu não anotei aqui, tá? Está na lição passada também com a referência, né? Então nós precisamos desejar, querer ser cheios do Espírito Santo e pedir e buscar o enchimento com o Espírito Santo. Como a igreja ficou 10 dias reunidas lá no cenáculo, esperando, buscando o batismo no Espírito Santo e recebeu em Atos capítulo 1, nós também podemos buscar o batismo no Espírito Santo. Em segundo lugar, devemos ter uma pureza de coração, uma sinceridade na presença de Deus. Deus sabe que não somos perfeitos, mas Ele quer que sejamos sinceros, verdadeiros diante dEle, arrependendo e confessando sempre os nossos pecados. Esta é uma condição
para o enchimento do Espírito Santo e um desejo ardente de obedecer a Deus, né? Pedro também diz isso lá em Atos capítulo 5, né? Que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem, tá? Que desejam obedecer, porque o próprio Espírito nos capacita para a obediência, né? E um dos sinais evidentes da presença do Espírito Santo em nossas vidas é os dons do Espírito Santo que se manifestam em nós. Você sabe que existe o dom de falar em outras línguas, o dom de interpretar as línguas, o dom de curar, o dom de fazer milagres, o dom de visões, de profecias. Os dons são 9, os dons do Espírito Santo, tá bom? Qualquer dia vamos falar sobre os dons do Espírito, mas não está aqui agora nesta lição, tá bom? Os dons do Espírito Santo são capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo nos dá para fazermos a obra de Deus. Agora, um detalhe, muita gente pensa que a prova do batismo no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas é das evidências, mas algumas vezes na Bíblia as pessoas foram cheias do Espírito Santo e não falaram em línguas estranhas, mas profetizaram, outra hora receberam dons para fazer milagres, fazer sinais, prodígios, uma fé extraordinária, entende? Então, isso tudo é obra do Espírito Santo através dos dons, tá bom? E quando uma pessoa é batizada, geralmente ele recebe os dons do Espírito Santo, tá? Agora, o que é o batismo com fogo? João disse, né, que Jesus batizaria com fogo. A Bíblia fala também, né, que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge entre nós, destinado a nos provar. 1 Pedro 4,12. Então, uma boa parte dos estudantes da palavra concluem que o batismo com fogo, além de poder ser aquele fogo que é o símbolo do Espírito Santo, que se refere ao mesmo Espírito quando ele nos batiza, porque a Bíblia diz que lá em Atos capítulo 2, quando ele desceu sobre a igreja, ele encheu eles e aquele lugar ficou cheio de chamas de fogo, visivelmente se manifestaram ali labaredas de fogo no meio deles. Muitos pensam que o batismo de fogo é esse, mas também a Bíblia dá a entender que o batismo de fogo são as provas que o crente passa para ser purificado. E a Bíblia fala lá em Tiago 1,24 que nós podemos ter motivo de alegria quando passamos por várias provações, porque as provações elas aperfeiçoam a nossa fé, desenvolve a nossa fé e nos torna melhores na vida espiritual. Então, Deus permite as provas, as lutas, para que a gente seja purificado, aperfeiçoado e vitorioso. Esse tem sido interpretado como o batismo de fogo também, tá bom? Então, meus amados, eu deixo essa lição para vocês e algumas pessoas têm feito perguntas. Quando faz a lição, surgem as dúvidas, pode perguntar, tá bom? Não tem problema, manda aí a pergunta para o meu zap, que eu vou responder. Se eu não souber, eu peço ajuda, mas vamos tentar responder todas as perguntas que surgirem, tá bom? Assim sendo, que o Deus de Israel te abençoe, que você aprenda bastante e não desanime. Continue aí, são 21 lições, já passamos da metade, né? Estamos na 12ª. Compartilhe, assine o nosso canal. Fique na bênção em nome de Jesus. Amém.